Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz um tempo que eu não apareço com um vídeo assim, de palavra, enfim, de meditação, mas decidi trazer pra vocês. O último vídeo que eu postei foi um vídeo com meu namorado. Se você não assistiu ainda, vá assistir. Vai assistir porque tá muito legal, gente, sério. Ele me maquiou e foi. Não foi tão desastre, não foi tão desastre assim. Enfim, vamos agora ao que interessa. Se você gostou desse vídeo, gente, dá um like, compartilha com todos os seus amigos, compartilha com quem tá precisando ouvir essa palavra. E eu espero que você seja tocado hoje por essa palavra. Eu espero que Deus toque no seu coração, que Deus fale com você através dessa palavra. Nós vamos falar sobre promessa. Eu vou ler para vocês um versículo que está lá em Josué, capítulo 14. Porém, antes de ler esse versículo, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu 40 anos antes disso aqui acontecer. 40 anos antes disso acontecer, o povo de Deus estava no deserto e chegaram nas fronteiras de uma cidade chamada Cades Barneia. E ao chegar lá, Deus colocou diante de Moisés uma situação e disse: Moisés, é o seguinte, você vai mandar para lá 12 homens para espionar aquela terra, um de cada tribo. E aí Moisés disse: tudo bem, vou lá. E aí Moisés foi lá, reuniu 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, e enviou esses 2 homens para espionar a terra de Cades Barneia. E eles foram de boa, e aí quando eles voltaram, eles trouxeram uma mensagem que não foi tão legal assim aos olhos de Deus, e Deus ele não se agradou muito. Por quê? 10 desses homens que voltaram chegaram para Moisés e para todo o povo de Israel e disse: gente, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. Se a gente for, a gente vai morrer. Porém, 2 desses homens olharam para aquela situação e viram de uma forma diferente. E eles disseram: não, gente, se a gente for com Deus, a gente consegue, a gente vai vencer essa batalha e a gente vai conseguir. Só que os outros 10 confundiram tanto a cabeça das pessoas que as pessoas ficaram tomadas pelo medo. E aí, o que aconteceu? Ninguém entrou na Terra Prometida. As únicas pessoas que entraram na Terra Prometida foram Josué e Caleb, justo os que chegaram e trouxeram um bom relatório diante de Deus. E o que aconteceu? Nesse dia eles receberam promessas de Deus. Vou te explicar. Josué ele recebeu a promessa de que ele sim entraria, não só entraria na Terra Prometida, como ele também levaria o povo até a Terra Prometida. E Caleb recebeu por herança uma terra. E Moisés disse para Caleb: você vai receber aquela terra que você pisou os seus pés como herança, e você e a sua descendência viverão lá para sempre. E tudo bem, até aí tudo bem. E aí o que foi que aconteceu? 40 anos se passaram. E eles conquistaram a Terra Prometida, conquistaram todas as cidades de redondezas, toda aquela região. Foram batalhas e batalhas, muitos anos de luta, até conseguirem alcançar a Terra Prometida. E agora eu vou ler para vocês o que diz lá em Josué capítulo 14, que diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Interessante, né, gente? Se você for ver,
ele passou 45 anos à espera de uma promessa. Mas o que ele fez durante esses 45 anos, gente? Vocês sabem? Será que ele passou 45 anos murmurando porque não tinha recebido ainda a promessa que Deus tinha feito na vida dele? Será que ele passou esses 45 anos sentadinho na sua poltrona, esperando só chegar a hora de receber a sua promessa? Não. Ele lutou junto com Josué em todas as batalhas. E ele foi à frente, ele batalhou por aquilo, ele sabia que fazendo a vontade de Deus, ele receberia no tempo certo e na hora certa a promessa que Deus tinha feito na vida dele. E o que é mais interessante é que ele fala assim, ó, lá na parte B do versículo 10, diz assim, ó: por isso, aqui estou eu, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus, ele conservou Caleb pela fidelidade dele. Ele foi fiel a Deus e ele se colocou diante de Deus para fazer a vontade do Senhor. Deus prometeu para ele e Deus cumpriu para ele. Muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus e o que a gente faz com essa promessa? Senta e espera acontecer um milagre divino do céu chegar e cair assim na sua cabeça. Óbvio que Deus é Deus que pode fazer acontecer coisas impossíveis, óbvio que pode. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte para receber a promessa que Deus tem na nossa vida. Não adianta a gente sentar no banco da igreja e ficar lá sentado, salvo, satisfeito, esperando só acontecer a promessa que Deus fez na nossa vida. A gente precisa lutar por ela. A gente precisa, durante esse tempo, a gente precisa se dispor a Deus e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. É por isso que muitas vezes a gente fica murmurando e dizendo, ai, porque demora tanto. Mas Deus não vai te dar algo se você não estiver preparado para receber. Entenda isso. Se você não estiver preparado, você pode tornar a bênção que Deus te deu em uma maldição. E isso é muito sério. Porque a gente precisa estar com o coração disposto, aberto e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente querer sair por aí, ganhar o mundo inteiro e perder a nós mesmos. A Bíblia fala isso. Eu vou dar um pequeno testemunho. Há uns anos, na verdade, já atrás, Deus ele me fez uma promessa. Ele me fez essa promessa e quando eu recebi a promessa de Deus, eu disse, eu quero, eu vou fazer essa promessa acontecer agora, porque eu sou assim, eu sou vida louca, eu vou conseguir, enfim. Minha ideia era uma coisa de jirico, assim, porque na minha cabeça eu ia conseguir por cima de pau e de pedra. E eu disse, eu vou e pronto. Minha ideia, eu vou dizer. Não ia dizer, mas eu vou dizer. Recebi a promessa de que eu seria usada para as nações. Que eu seria enviada para as nações, que eu seria missionária. Recebi essa promessa de Deus na minha vida, através de outras pessoas. E ele confirmou comigo através de sonhos também. Aí o que foi que aconteceu? A minha cabeça era colocar uma mochila nas costas, a Bíblia debaixo do braço e sair por aí no meio da rua pregando, falando de Deus para as pessoas e tal. Subir nos ônibus, pregar nos ônibus. Isso é errado, Line? Não, não é errado. Não estou dizendo isso, gente. Por favor, me entendam. Mas eu queria fazer de qualquer jeito e não tem como ser assim. A gente precisa entender que o chamado que a gente tem, o chamado que Deus tem na nossa vida, a gente começa de onde a gente está. E eu não entendia isso, eu queria fazer de todo jeito, do jeito que tivesse que fazer, eu queria fazer de qualquer forma. Só que não era assim. Eu queria muito na época, queria muito, muito mesmo, então eu queria fazer isso. Mas com o tempo, Deus foi ministrando no meu coração e Ele foi dizendo, calma, que não é assim, você precisa primeiro ter o conhecimento. Eu ia pra rua falar de quê? Se eu não tinha um conhecimento sobre a palavra. Nessa época eu mal lia a Bíblia, enfim. Hoje em dia eu já tenho um conhecimento a mais, mas ainda não o suficiente. Mas eu tenho um conhecimento a mais. Mas naquela época eu não tinha conhecimento de Bíblia, eu não lia a Bíblia tanto como hoje eu leio, por exemplo. Então eu queria fazer de qualquer jeito, mas não é assim que funciona. A gente precisa colocar diante de Deus, a gente precisa ter uma vida de oração, porque é muito complicado você trabalhar com vidas. Não é uma coisa fácil e nem uma coisa
simples, não é. Continuando a história. O que eu queria trazer com isso pra vocês? Que não adianta a gente, às vezes, também colocar, tentar fazer com as nossas próprias mãos, porque quem vai dar é Deus. E, gente, tem um versículo que é muito precioso, que fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele disse, você vai ser pai de multidões, ele não está mentindo quando ele fala isso, e ele não vai se arrepender de ter falado isso. Então, você vai receber a promessa que Deus fez na sua vida. É simples, gente. Não tem bicho de sete cabeças. É simples. Se ele prometeu, ele vai cumprir no tempo certo, no devido tempo, quando você estiver preparado para receber o que ele tem para você. Então, não se desespere, porque vai acontecer. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, já falei isso, né? Mas clica no gostei, compartilha com todos os seus amigos, compartilha nas redes sociais também. Espero que Deus tenha tocado o seu coração, espero que Deus tenha falado ao seu coração através desse vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!